Imagine acordar pela manhã e perceber que a cidade inteira está em silêncio. Nenhuma criança brincando nas ruas, nenhum comerciante abrindo sua loja e nenhum sino tocando para anunciar o início de mais um dia. A única coisa que se ouve são carroças carregando corpos. O cheiro da morte toma conta do ar. Vizinhos desaparecem da noite para o dia. Pais enterram seus próprios filhos. E, em poucas semanas, cidades inteiras parecem ter sido abandonadas. O mais assustador de tudo é que ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Alguns acreditavam que Deus havia abandonado a humanidade. Outros diziam que o ar estava envenenado. Havia quem culpasse os estrangeiros e até quem acreditasse que o fim do mundo havia finalmente chegado. Mas a verdade era muito mais aterrorizante. Uma única doença seria responsável por mudar completamente a história da humanidade. Ela ficou conhecida como a Peste Negra. Durante poucos anos, ela matou dezenas de milhões de pessoas, transformou cidades em cemitérios e mudou para sempre a forma como o mundo funcionava. E o mais impressionante, mais de 600 anos depois, a doença que causou essa tragédia ainda existe. Hoje, você vai descobrir como tudo começou. Como uma bactéria invisível conseguiu derrotar impérios, destruir famílias inteiras e espalhar um medo que jamais seria esquecido. E antes de continuar, se você gosta de histórias reais que parecem ficção, mistério da humanidade, esse canal foi feito para você. Inscreva-se agora. Agora, voltaremos ao século XIV. O ano era 1347. Navios mercantes atravessavam o mar Mediterrâneo, levando tecidos, especiarias, metais preciosos e alimentos. Naquela época, o comércio ligava a Europa, Oriente Médio e Ásia por rotas terrestres e marítimas que movimentavam pessoas e mercadorias todos os dias. Essas rotas eram fundamentais para a economia, mas também transportavam algo invisível, algo que mudaria a história para sempre. Quando alguns navios chegaram ao porto de Messina, na Sicília, ninguém imaginava que eles carregavam muito mais do que mercadorias. Os marinheiros estavam gravemente doentes. Muitos já haviam morrido durante a viagem. Outros apresentavam febre intensa, delírios e enormes inchaços escuros espalhados pelo corpo. Alguns sequer conseguiam ficar em pé. Os poucos sobreviventes pareciam estar à beira da morte. As autoridades ordenaram que aqueles navios deixassem o porto imediatamente, mas já era tarde demais. A doença já havia desembarcado. Em poucos dias, as pessoas começaram a apresentar exatamente os mesmos sintomas. Sem saber, a Europa acabava de receber uma das maiores catástrofes da sua história. Durante muito tempo, acreditou-se que a peste negra havia começado simplesmente na China. Essa versão apareceu em inúmeros livros, documentários e até aulas de história. Mas pesquisas recentes mudaram bastante esse entendimento. Em 2022, cientistas analisaram DNA retirado de esqueletos encontrados em antigos cemitérios próximo ao lago Issyk-Kul, no atual Quirguistão. As lápides indicavam que aquelas pessoas haviam morrido durante uma epidemia ocorrida entre 1338 e 1339, cerca de 8 anos antes da explosão da peste negra na Europa. Quando os pesquisadores examinaram os restos mortais, encontraram exatamente a mesma bactéria responsável pela pandemia. Ela se chamava Yersinia pestis. Essa descoberta fortaleceu a hipótese de que a origem imediata da pandemia estava na Ásia Central, provavelmente naquela região ligada às rotas comerciais da Rota da Seda, e não necessariamente na China, como durante muito tempo se acreditou. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Como uma bactéria conseguiu atravessar continentes inteiros? A resposta envolve pequenos passageiros clandestinos, as pulgas. Essas pulgas viviam principalmente em roedores selvagens. Quando o animal infectado morria, elas procuravam outro hospedeiro e encontravam exatamente o que precisavam: ratos. Naquele período, ratos conviviam muito próximo às pessoas. Armazém de alimentos, navios, mercados, casas. Tudo era um ambiente perfeito para eles. Os navios mercantes transportavam grãos, tecidos e outros produtos por milhares de quilômetros. Escondidos entre as cargas, viajavam ratos e escondidas nos atos as pulgas infectadas. Sem que ninguém percebesse, cada ponto se transformava em um novo ponto de contaminação. Bastava um único navio chegar para iniciar uma reação em cadeia.
Em pouco tempo, cidades inteiras estavam enfrentando uma doença que ninguém compreendia, e isso era apenas o começo. Mas afinal, o que acontecia com quem era infectado? Tudo começava de forma aparentemente comum: febre, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Porém, em questão de horas ou poucos dias, a situação piorava drasticamente. Grandes inchaços dolorosos surgiam no pescoço, nas axilas ou na virilha. Esses inchaços podiam atingir o tamanho de um ovo ou até de uma maçã. Eles eram chamados de bubões, e foi por causa deles que a doença recebeu outro nome: peste bubônica. Mas os bubões eram apenas uma parte do pesadelo. Muitas vítimas começavam a vomitar, outras entravam em delírio. Algumas sofriam hemorragias sob a pele, deixando manchas escuras pelo corpo. Essas manchas ajudariam a dar à epidemia o nome pela qual seria lembrada para sempre: peste negra. E então chegava a pior parte: a morte. Para muitos infectados, ela chegava em apenas 2 ou 3 dias. Imagine a cena: você conversando com um amigo hoje, amanhã ele está de cama e no dia seguinte ele está morto. A velocidade da doença deixava as pessoas aterrorizadas. Parecia que a própria morte estava correndo pelas ruas. E logo as cidades começaram a mudar. Em alguns lugares, os mortos eram tantos que já não havia pessoas suficientes para enterrá-los. As carroças passavam pelas ruas, recolhendo corpos. Os sinos das igrejas tocavam sem parar. Coveiros trabalhavam até a exaustão e ainda assim não conseguiam acompanhar o número de mortos. Em algumas cidades, enormes valas comuns precisaram ser abertas. Dezenas de corpos eram enterrados juntos, às vezes centenas. Alguns cronistas da época descrevem ruas quase desertas, casas abandonadas e um silêncio tão estranho que parecia que o mundo estava chegando ao fim. O medo era tão grande que muitas passaram a evitar qualquer contato humano. Algumas pessoas abandonavam até os próprios familiares doentes. Pais deixavam filhos, filhos deixavam pais. A peste negra não destruía apenas vidas, ela destruía famílias, destruía comunidades, destruía a própria ideia de segurança. E nenhuma cidade parecia estar protegida, nenhuma pessoa parecia estar a salvo. Mas a peste negra não se manifestava apenas de uma forma. A mais conhecida era a peste bubônica, responsável pelos enormes bubões que surgiam no corpo das vítimas. Mas existiam outras formas ainda mais perigosas. Uma delas era a peste pneumônica, que atingia os pulmões. As vítimas tinham febre alta, dificuldades para respirar e, em muitos casos, tossiam sangue. O mais assustador é que essa forma da doença podia ser transmitida diretamente entre pessoas, tornando-a ainda mais mortal. Também existia a peste septicêmica. Nesse caso, a bactéria invadia a corrente sanguínea. Em algumas vítimas, a morte chegava tão rápido que os famosos bubões nem chegavam a aparecer. Mas se ninguém entendia o que estava acontecendo, como as pessoas tentavam se proteger? Alguns carregavam flores e ervas aromáticas, acreditando que os bons cheiros podiam afastar a doença, ou cobriam o rosto com panos embebidos em perfumes e ervas. Era uma tentativa desesperada de se proteger do que chamavam de ar ruim. Anos depois, em outros surtos de peste, surgiram os famosos médicos com máscaras em forma de bico. Dentro daquele bico eram colocadas ervas, flores e especiarias, pois acreditavam que elas filtrariam o ar contaminado. Hoje sabemos que isso não funcionava, mas naquela época era uma das poucas formas de proteção que as pessoas conseguiam imaginar. Enquanto isso, a morte continuava avançando. Os historiadores estimam que a peste negra matou entre 25 a 50 milhões de pessoas apenas na Europa. Em algumas regiões, até 60% da população desapareceu. Imagine isso por um instante, mais da metade das pessoas que você conhece simplesmente deixando de existir em poucos anos, e por isso que a peste negra é considerada uma das maiores catástrofes da história da humanidade. Mas então, como tudo isso acabou? A verdade é que não existe uma única resposta.
Provavelmente vários fatores contribuíram ao mesmo tempo. Algumas cidades passaram a isolar navios e pessoas doentes. As populações de ratos mudaram e milhões de pessoas já haviam morrido, diminuindo o número de indivíduos suscetíveis à doença. A pandemia foi perdendo a força, mas o mundo jamais seria o mesmo. A falta de trabalhadores mudou a economia. Os salários aumentaram em algumas regiões. O sistema feudal começou a enfraquecer. A sociedade mudou para sempre. A peste negra não matou apenas milhões de pessoas, mas mudou o rumo da história. E talvez a parte mais impressionante de todas: a bactéria responsável por essa tragédia ainda existe. Casos de peste continuam sendo registrados em algumas partes do mundo até hoje. A diferença é que agora temos conhecimento, tratamentos e antibióticos capazes de combatê-la, mas a lembrança daquele período permanece. E se você chegou até aqui, esse canal é para você. Inscreva-se agora, porque esse foi apenas o primeiro capítulo dos nossos fatos bizarros.